E o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a participar de uma entrevista para o podcast Café com Ferri. A decisão, no entanto, não garante a gravação. Cabe ao próprio Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, informar se tem interesse. A defesa tem 5 dias para comunicar a posição ao Supremo. Se aceita, essa será a primeira entrevista de Bolsonaro desde a condenação pelo Supremo. Na rede social X, o deputado Eduardo Bolsonaro criticou o autor do pedido da entrevista e afirmou o seguinte, abre aspas, se meu pai topar participar disso, as pessoas verão, na verdade, um refém em cativeiro. Pior ainda, se for confirmado que Bolsonaro estará censurado e não poderá falar sobre o seu processo, fecho aspas, aí para a manifestação de Eduardo Bolsonaro na rede social. O convite, então, foi feito pelo investidor do mercado financeiro Rafael Ferri. Agora cabe a Jair Bolsonaro dizer, então, se aceita ou não essa entrevista, Silvio. Em primeiro lugar, é importante sempre lembrar que o presidente Jair Bolsonaro não deveria estar preso. Não deveria estar preso. Até porque a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, citado por você, Paula, exclui o presidente Jair Bolsonaro. Ele está preso de forma cautelar por tempo demais, um absurdo, numa trama que começa, inclusive, com o líder do PT, Lindbergh Farias, que foi à justiça pedir que o presidente usasse uma tornozeleira, depois que ele ficasse numa prisão domiciliar, e tudo sempre é atendido, eles agem todos em conjunto para tirar o presidente Jair Bolsonaro de cena, claro, também durante o julgamento desse núcleo crucial, núcleo 1, no qual ele foi condenado a 27 anos de prisão. Eu concordo com o que o deputado Eduardo Bolsonaro escreveu na Rede X. Ele não deveria aceitar, primeiro pelas condições de saúde que ele está. Quem o visitou recentemente narra que ele tem crises constantes de soluço, ele teve um problema recente, teve de ir ao hospital porque estava ali com vômito, queda de pressão, crise de soluço, precisa frequentemente de atendimento médico por causa de um atentado que sofreu à faca naquele 6 de setembro de 2018, quando ainda era candidato por um militante do PT que o esfaqueou, que tentou matá-lo. Pois bem, aliás, um caso, né, que diga-se, é importante sempre a gente dizer, lembrar, porque só a gente fala sobre isso, um caso muito mal explicado. Se tivesse metade do empenho para investigar aquele episódio do que teve, por exemplo, o caso Marielle, talvez o desfecho seria outro. Mas a seletividade, às vezes, acontece na polícia política brasileira. Então, Paula, para resumir, eu acho que ele não deveria aceitar. Acho que se ele quisesse dar alguma declaração, se manifestar de alguma forma, teriam inclusive outros canais para ele fazer isso, mas não. É puro interesse também de quem bate a porta para pedir. Não estou aqui dizendo que a pessoa não pode pedir a entrevista. Todo mundo é livre do ponto de vista de influência, do ponto de vista de imprensa, todo mundo pode pedir. Mas acho também que há um certo interesse por trás disso. Será que ele vai poder falar sobre o processo que enfrenta, que o julgamento que foi condenado, ele vai poder falar sobre esse assunto? Ou não? Ele está censurado, como disse o deputado Eduardo Bolsonaro. Então eu acho que é tudo muito limitado. Ou será que tem alguém também tentando arrancar alguma declaração dele sobre quem ele apoiaria nas eleições de 2026? Aí a gente saberia quem são os verdadeiros interessados em determinadas conversas. Só rapidamente, você libera uma pessoa presa preventivamente, prisão domiciliar, que não deveria acontecer, para conceder uma entrevista a um podcast e não analisa o pedido dos advogados, não responde ao pedido dos advogados, visto que ele não está denunciado na razão que o fez ficar preso, ou seja, pela decisão do próprio Alexandre de Moraes, não responde ao pedido dos advogados. E tampouco também não libera os advogados de conversar por telefone com o seu cliente. Esse é o Estado Democrático de Direito. Essa foi a abolição violenta do Estado Democrático de Direito que falaram naquele julgamento que não tem absolutamente nada de lógica, né? Muito menos de direito.